E aí, bom dia, tudo bem? Como é que vai aí a família, a comunidade, né? Estamos aqui na Semana Santa, na véspera, né, do feriado da sexta-feira, o dia em que Jesus é crucificado, dia de reflexão para os cristãos em geral. E aí a gente tem agora, domingo é a Páscoa, né, o dia da ressurreição, né? Dia de renovar as esperanças, um novo tempo, mas enfim. Esse ano é um ano de eleição e coincidiu que o dia 4 de abril, que é, se eu não me engano, sábado, né? Sábado, é o dia de término lá da troca, né, da janela partidária, e aí os candidatos a presidente estarão já definidos, né? Por exemplo, Ronaldo Caiado é o candidato do PSD, o Eduardo Leite não é mais, né? O Ratinho já tinha desistido. O Zema, que é de Minas Gerais e até onde eu sei está no Partido Novo, não sei se mudou já, mas acho que não vai mudar, dificilmente consegue emplacar uma candidatura a presidente e vai tentar aí ser vice de alguém, eu acho, sei lá. No final das contas, o que vai acontecer? É muito provável que a eleição vai se definir entre 4 candidatos ali no máximo, um que eu não tenho chance alguma, que é o Aldo Rebelo, né, que apesar de ser uma figura histórica da esquerda, hoje está com uma postura que dá para dizer direita nacionalista, né? Não é uma direita entreguista, como é o caso de Flávio Bolsonaro, que quer entregar o Brasil para os Estados Unidos, explorar, né, terra rara. Já entregaram boa parte do sistema de petróleo, de distribuição de petróleo, de oleodutos, né? Falaram que iam entregar a Petrobras, mas aí perderam a eleição, enfim. Eu sou a favor de privatizações desde que não sejam setores estratégicos, e o setor de energia é estratégico. É só você olhar o que a China faz no mercado, por exemplo, hoje de terras raras. Ela controla o processamento de terras raras e, portanto, controla a economia de qualquer área tecnológica global, é dependente desses elementos que a China controla. Isso é estratégico. As guerras que os americanos fazem em função de petróleo, né? Apesar de não ter estatais lá, mas todas as empresas de petróleo têm contratos com o governo, então é dinheiro do governo passando para empresas privadas da área, e o Brasil fica com essa conversa fiada de que se privatizar tudo resolve, o que é uma bobagem, né? Mas enfim, isso é um debate. Sobre as candidaturas, o outro que se aponta como o virtual oponente de respeito é o Renan Santos, do Partido Missão. Esse tem algum conteúdo, né, diferente de Flávio Bolsonaro. Se você está procurando um candidato à direita e vai votar à direita, então eu te recomendo votar em alguém que tem algumas ideias. Eles têm. O MBL, que é a origem do Partido Missão, é o Movimento Brasil Livre que eles criaram lá em 2014 para protestar contra Dilma, né? E eles nunca abandonaram esse caminho. Você pode concordar e discordar dos partidos, dos grupos, das pessoas, mas eu acho legal. Tá passando um pequeno avião aqui, não sei se dá para ouvir aí. Um avião. Será que é a Embraer? Que, aliás, é uma empresa estratégica do Brasil, que por muito pouco a gente não vendeu ela para a Boeing, né? Ainda bem que não. Líder mundial em tecnologia de aeronaves de médio e pequeno porte. Mas voltando, você pode discordar das pessoas, dos partidos, mas não dá para dizer que o MBL não se construiu como uma alternativa. Eles têm uma ideia de Brasil. Você pode dizer, mas está certo e está errado, está equivocado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, mas eles têm algo a dizer, eles têm uma linha de pensamento. Estão lançando agora uma série de fascículos, né, que eles chamam de o livro amarelo. Isso é muito bom, porque escreve, coloca no papel, registra a informação, o que nós pensamos para o Brasil. O Brasil não pode ser definido de acordo com as ideias do político mais popular do momento. Não pode ser assim. O PT há muito tempo ele elabora documentos em seus congressos. Sempre há ali uma linha, um norte, né? O Lula é uma figura carismática, sim, mas o PT trabalha com a ideia de Brasil. O que fazer? Como fazer? E o MBL está indo nesse sentido. Ele quer se colocar como uma força à direita, né,
que tenha uma ideia de Brasil para apresentar nas eleições, né? E isso é positivo, eu acho, pelo menos positivo, né? Então, na verdade, eu torço para que agora vou parar de falar MBL, né? Missão, o partido é missão, a MBL é o movimento, ainda existe os dois, mas missão é o partido. Essa missão, o partido missão, eu espero que ocupe o lugar na direita, que um dia já foi do PSDB. Eu achava salutar o debate PT-PSDB para o Brasil. Eram pessoas centradas, que tinham ideia na cabeça, né? Então o Brasil estava melhor quando a briga era PSDB e PT do que agora, com essa loucura que é o bolsonarismo, que não tem ideia nenhuma, a não ser tumultuar o ambiente, tornar o ambiente tóxico contra as ideias. Então nenhuma ideia floresce de verdade. É sempre uma questão assim menor, pequena, que fica aquele rame-rame ali, não vai a lugar algum, não há nada de concreto. E quando o projeto é sério, é entregar o Brasil para empresa estrangeira. Não entendo, né? Eu não entendo. Ah, mas é um movimento que nasceu no combate à corrupção, mas é corrupto tanto quanto, né? Os bolsonaristas são corruptos. São, historicamente são. Eles correm, se defendem aqui e ali, mas não há, né? Então, assim, esse papo de corrupção não me pega, né? Nem a esquerda nem a direita. Eu não entro nessa pauta moral aí, acho isso uma bobagem. Mas voltando, o Missão tem sim, portanto, um trabalho interessante para fazer nessa eleição. Vai dar certo? Não sei. Eu acho que nesse momento ele pontua nas pesquisas ali com 3, 4, depende do lugar, da pesquisa, tudo. Quando a pesquisa é mais focada na internet, eles despontam bem. Eles ainda são o movimento da bolha da internet, de quem mexe com política na internet, que não é todo mundo. A maioria do nosso povo levanta de manhã e vai trabalhar. A maioria do nosso povo levanta de manhã, tem que limpar a casa, lavar roupa, enfim, é o pedreiro, é o mecânico, é o empresário, é o agricultor, é o professor, é o policial. A gente tem que, cada um vai cuidar da sua vida e não fica fazendo política na internet. Então essa é coisa de jovem ainda, ou de idoso, aposentado. A força do bolsonarismo veio muito disso. Eles capturaram uma boa parte do pessoal da internet, lá em 2015, 16, 17, né? Só que o Bolsonaro é aquele caos, né? É um caos de ideias claras, como diz o outro. Negócio maluco. Sem nenhum compromisso com a verdade ou com algum tipo de pensamento verdadeiramente organizado para melhorar alguma coisa. É só interesses familiares. O bolsonarismo é sobre interesses familiares. É sobre privilégios deles, da família deles. E aí eles exploram essa vontade que todo mundo tem em se dar bem. Cada um quer se dar bem ao seu modo, e aí o bolsonarismo é isso. Ele favorece quem consegue se dar bem, mas ele alimenta o sonho de quem quer se dar bem. É um negócio meio assim, esquizofrênico. Mas voltando, o Missão não, ele tem um plano para o Brasil, ele tem uma ideia de Brasil. Eu gostaria muito de ver um choque de planos entre Lula e Renan Santos num segundo turno, seria muito interessante. Renan Santos tem chance? Se sair da bolha, tem, né? Eles ainda estão muito focados na internet. Ele está andando o Brasil, está indo em rádios, dando entrevistas, mas o alcance ainda é bastante pequeno. A grande mídia ou não quer falar dele, ou não está percebendo a existência dele, mas ele vai ser percebido porque a questão é que ele vai ser a terceira opção das pessoas. Então, se ele conseguir se destacar, a campanha está longe ainda, a campanha é lá em agosto, setembro, né? É ali que a coisa pega, e aí tem os debates, e o Renan Santos é muito bom de debate, assim como o Lula é muito bom de debates. Então, penso eu, quem tem mais a perder é o Flávio Bolsonaro, que não tem condições, é um político pequeno, ele é muito menor inclusive que o pai dele, que eu sempre achei um político pequeno, né? Pequeno no sentido assim, sem ideias, sem nada a dizer, a não ser fumaça, é um vendedor de fumaça o Bolsonaro. E o Flávio é pior do que isso. Se fosse para ser um candidato mais próximo do pai, teria que ser o Eduardo, mas ele teve a brilhante ideia de ir para os Estados Unidos, trair o Brasil, e acabou se tornando aqui inelegível, né? Então assim, vai ter que ser o Flávio para tentar salvar. A única proposta concreta do Flávio Bolsonaro é salvar o pai. Aí fica difícil, né?
fica muito difícil. Os desafios do Brasil são muito maiores do que salvar um político que está preso em casa, confortavelmente, diferente da maioria absoluta dos presos brasileiros que estão em presídios. Metade, mais ou menos, 40% dos nossos presos estão presos sem processo concluído, sem julgamento, né? Mas não conseguem benefícios como o Bolsonaro conseguiu. Está em casa, numa mansão, em Brasília, com tudo do bom e do melhor, né? Ao lado da família, lá curtindo a vida, adoidado, né? Na medida do possível, lógico, né? Mas sem nenhum projeto concreto para o Brasil, a não ser o projeto pessoal de enriquecer os próximos, né? Eu torço mesmo para que o Missão consiga ocupar esse espaço, que o Brasil vai se tornar um lugar melhor. O MBL tinha problema, sim, eles tinham que se destacar, eles abusavam, né, de uma certa agressividade no debate, atribuem-se a eles uma série de que eles divulgavam fake news. Não é bem isso também, mas eles também já mudaram a postura nesse sentido. Então, assim, não há político perfeito, não há movimento perfeito, a crítica é sempre válida. Eu só espero que a crítica suba de nível, esse é o meu ponto. Que a gente comece a debater o Brasil. Dei uma aula essa semana, por exemplo, estou dando umas aulas sobre a desindustrialização brasileira. O Brasil, desde a década de 70, 80, ali, na virada, passou a priorizar apenas a exportação. E o que o Brasil sempre foi muito bom de exportação? Commodities agrícola e minerais. Resultado, nossa economia está se defasando tecnologicamente. Esse é um bom debate, reindustrializar. O Geraldo Alckmin tem tocado um programa chamado Nova Indústria Brasil, governo Lula. O Renan Santos tem falado em reindustrializar o Nordeste. Olha o nível desse debate, é isso que eu acho que precisa acontecer. É disso que a gente precisa, de debates de alto nível, e não essa papo furado de bolsonarista aí, que fica falando de banheiro unissex e kit gay, e sei lá mais o que vai fechar as igrejas, e não sei o que, não sei. Então, assim, gente, né, tem que ter políticos que pensam algo de concreto para o Brasil. Então, que seja Lula e Renan Santos, né, Renan Santos e Lula, enfim, sei lá em quem que você vai votar, né, mas seria legal que a gente evoluísse para isso no Brasil, para um debate verdadeiramente sério a respeito, né, do que interessa. O Renan tem batido muito numa questão importante, que talvez decida a eleição, e isso é importante, que é a questão da segurança pública, como lidar com organizações como o PCC e o Comando Vermelho. Isso é muito difícil, mas ele tem falado disso com mais clareza, o que é muito bom também, porque Flávio Bolsonaro, infelizmente, para quem gosta dele, eles são membros ou aliados ou companheiros de milicianos, que é só um tipo de máfia, né, chinfrim ali do Rio de Janeiro, nem é uma máfia organizada como o PCC. Máfia, né, uma pequena máfia carioca, que no fim das contas é grande, porque o Rio é muito grande, né, o Rio é um estado muito rico. Então, assim, são bandidos, não dá, não tem ideias, são criminosos. Como é que isso ganha o coração de muita gente? Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, esses caras têm um poder danado aqui. Conheço um monte de gente bolsonarista aqui, eu duvido que ele consiga dizer o porquê. Eu sou contra o PT. Tá, mas, gente, precisa achar uma alternativa, né? E não só um papo furadíssimo que não nos leva a lugar algum, né? O Brasil viveu 4 anos de retrocesso. Não é só a pandemia que atrapalhou o governo Bolsonaro. O governo dele em 19 e 22 também não foi legal. E não tinha pandemia em 19 e em 22 já tinha acabado, né? É um golpista, tentou dar um golpe de Estado, tem que superar isso aí, a gente tem que largar a mão desse tipo de gente, não dá mais. O Brasil é uma democracia liberal, bom dizer, né? O pessoal da esquerda não gosta que fica falando que a gente é uma democracia. A gente é uma democracia liberal. Tem características de uma democracia liberal, né? É o mundo ideal, eu acho que esse lugar não existe, né? Eu sou cristão, então talvez o paraíso cristão seja o mundo ideal. Mas como não é aqui, não será aqui, Jesus não virá para governar esse mundo, como ele deixou bastante claro, a gente tem que tentar construir o melhor possível. Eu acho que as democracias liberais no mundo são os melhores lugares para se viver. É onde se garante mais direitos para homens, mulheres, crianças, para todo mundo, né? Para pretos e pardos, LGBTQIA, eu esqueci as letras lá todas, mas enfim,
os melhores lugares do mundo para todo mundo viver são as democracias liberais, que precisam ser melhoradas, precisam ser reconstruídas o tempo todo. Elas nunca estão prontas. O que não dá é para você destruir tudo e impor um regime de força. Não quero. Nem a esquerda, nem a direita. Nem o regime modelo ditadura brasileira de 64, não quero uma ditadura tipo a do Vargas, não quero uma monarquia tipo a do Dom Pedro, apesar do Dom Pedro até ter algumas ideias interessantes, mas eu não quero uma monarquia. Também não quero uma ditadura tipo a cubana, que não desenvolve o país. Não quero uma ditadura tipo a chinesa, que está transformando a China numa potência tecnológica. Não quero ditaduras. Eu acho que dá para fazer tudo isso numa democracia liberal. É mais legal. Não precisa matar ninguém, não precisa calar o debate. Então é isso. Um abraço e vamos em frente aí, que o Brasil saia melhor dessa eleição do que está entrando, né? Esse é o plano. O amanhã tem que ser melhor do que o hoje. Em té, boa sexta-feira aí, boas reflexões se você for cristão. Se não for também, dá uma refletida aí. O cristianismo é legal pra caramba, né? Cristo esteja conosco sempre. É isso aí. Até mais.